Olá, gurizada. Sejam bem-vindos a mais uma nova aula, a primeira desse ano, em que a gente vai ter um contato mais assim de imagens, etc. A gente não vai ainda estar se vendo por Meet pelas próximas, pelo menos, semanas ou dias. E a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as ideias gerais que a gente tem visto aí nos últimos anos, principalmente sobre a gente enxergar o mundo através da teoria atômica, tá? A gente vai fazer algumas diferenciações e algumas relações que estão ali na tela, né, entre substância pura e material, elemento de substância, átomo e molécula. A gente vai tentar organizar isso aí na nossa mente. Ali tem uma pequena provocação, né, que a gente sabe que os diferentes cheiros que a gente sente por aí, não só cheiro, mas diferentes reações que a gente acaba tendo devido à ingestão de certas substâncias, de remédio, seja alimento, acontece devido justamente a cada substância ela interagir de uma forma muito especial com o nosso corpo, né, com as nossas glândulas, seja com as nossas enzimas, o nosso metabolismo. Mas por que isso é assim? Né? Por que existe tanta diferenciação? A teoria atômica vai justamente conseguir explicar toda essa diversidade de materiais que existem. Átomo e elemento é a nossa primeira discussão. Tá? A gente vai discutir aqui a estrutura do átomo em relação átomo-matéria. Primeiro a gente precisa discutir essas ideias principais aqui referentes à eletricidade, porque elas vão reger todo o comportamento químico da matéria, toda a nossa conversa aqui, nossa revisão e até aulas do futuro. Então existe, né, o fenômeno elétrico, como raio, choque, etc. E a gente sabe que esse fenômeno, que é um fenômeno que é da matéria, isso, né, das coisas materiais, ele acontece porque a matéria tem uma propriedade que a gente chama de carga elétrica. E existem dois tipos de carga elétrica. A gente chama de positivo e negativo, os nomes não ajudam muito, mas foram escolhidos há muito tempo atrás, quando a gente não entendia muito bem fenômenos elétricos, enfim. E a gente sabe que se tiver dois objetos com mesma carga elétrica, eles vão acabar se repelindo, vão se afastar um do outro. Se as cargas forem diferentes, vão acabar se atraindo. Se não tiver carga nenhuma, não vai acontecer nada entre eles, que é o que a gente tem basicamente no nosso dia a dia normalmente, né? Objetos neutros. Esses dois princípios que eu falei ali para vocês, ali em cima, eles não têm uma causa, não têm um porquê. Simplesmente a natureza é assim, tá? A gente diz que são princípios elementares. E esses princípios vão reger todo o comportamento químico da matéria, por isso que a gente está começando por eles. Então, vamos começar. Toda a matéria é formada por partículas dos átomos, a gente já viu isso. A gente sabe que tem diferentes modelos, mas a gente vai começar, ou melhor, a gente vai trabalhar basicamente pelo de Rutherford Chadwick, que é aquele que está ali embaixo. Todo átomo também é estruturado por partículas de três tipos, que são os prótons, que são positivos, elétrons negativos e nêutrons, que não têm carga nenhuma. A única diferença é o hidrogênio 1, né, que eu botei lá embaixo, que ele não tem nêutrons. Tá? O número de prótons define as características químicas de cada átomo. Por que isso? Os prótons eles estão ali no núcleo, tá, junto com os nêutrons. Tantos mais ou menos prótons vão ter no núcleo, mais ou menos elétrons vai poder ter no entorno do núcleo, no caso, na região mais externa do átomo, que é a eletrosfera, né, onde é que ficam os elétrons. Como os elétrons, como a gente já vai revisar, eles são os responsáveis pelas interações químicas, o general, por assim dizer, então, das interações químicas são os núcleos de cada átomo. Então, é por isso que o número de prótons é quem define a química, por assim dizer, de cada átomo. E é tão importante, então, que o número de prótons determina o tipo de átomo. E o tipo, o que a gente quer dizer com tipo? Elemento do átomo. Quando eu falo que um átomo é de ferro, é porque ele tem um número muito específico de prótons no seu núcleo, que vai definir o comportamento do ferro em geral. Então a gente vai enxergar ferrugem, vai ter algum aço qualquer, a gente vai dever todas as propriedades, características, aspectos daquela substância que a gente sabe que tem ferro, ao simples fato de no núcleo dos átomos de ferro terem um X número de prótons. Tá? Então a gente não vai, lógico, estudar com tantos detalhes ao longo desse ano com relação a números e cálculos, a gente não vai chegar a fazer isso, mas a gente tem que entender que esse número é muito especial porque ele vai caracterizar quimicamente, né, os diferentes átomos.
Importante, átomos não se transformam em outros durante fenômenos químicos, tá? Apenas fenômenos radioativos, que é outra história. Tá? Então, quando uma reação química acontece, uma corrosão, uma digestão, não importa o tipo de reação química que aconteça, átomos não se transformam em outros. Tá? Uma pequena analogia, só para reafirmar o que eu acabei de dizer ali, que talvez pode ajudar. Tá? Porque eu sei que átomo é um objeto muito esquisito, muito estranho, com às vezes fora do... Não, parece que não tem nada parecido, nenhuma analogia no nosso cotidiano, mas eu acho que eu consegui achar uma que é interessante, que é a analogia átomo-mercadoria. Vamos lá. Todo o comércio é constituído por mercadorias. Toda mercadoria possui uma marca, uma descrição e um código de barras, né? Se for uma marca diferente ou uma outra descrição, é um código de barras diferente. Então, o código de barras remete a uma única mercadoria. Então, um refrigerante de certa marca, com certa descrição, se é light ou não é, etc. Por isso, o código de barras pode ser usado para identificar uma mercadoria, seja no caixa, seja no registro do estoque, enfim. Qual é que é a analogia, então? A analogia é mercadoria átomo, código de barra, número de prótons. Então, o número de prótons vai ser usado para identificar os átomos, assim como o código de barras pode ser usado para identificar a mercadoria. E, da mesma maneira que se eu altero o número de prótons, eu altero o elemento, não é mais o mesmo átomo. Se eu mudo o meu produto, eu sou obrigado a mudar o código de barras. Então, se eu tenho um produto que vai ser maior, que eu preciso lançar, eu vou ter que usar outro código de barras. Se eu vou mudar, sei lá, a quantidade de açúcar dele, fazer um produto light, vai ter que ser outro código de barras e assim por diante. Tá? Então, essa é a analogia que eu procurei fazer. Então, ele tem uma prateleira de supermercado, a comparação vai ser justamente a tabela periódica. Os diferentes produtos que tem ali todos, com seus diferentes códigos de barra, é como se fosse a tabela periódica, os diferentes elementos com seus diferentes números atômicos. Próxima revisão. Átomos se unem. Tá? E essas uniões dos átomos é o que vai fazer com que a gente estude ligações químicas, né, como explicar todos os materiais que existem, retículo cristalino e metálico, moléculas e íons, que são formas de átomos se unirem. Esses últimos três ali. Então, átomos são, com exceção dos gases nobres, eletricamente neutros e energeticamente instáveis. O que significa energeticamente instáveis? Significa que, assim como esse carrinho que está no topo da lomba, qualquer ventinho, qualquer coisa que apareça ali para empurrar ele, ele vai rolar a lomba abaixo. Átomos com muito elétrons ou pouco elétrons, em comparação com o número de prótons no núcleo, vai fazer com que eles sejam energeticamente instáveis, como se fosse um malabarista com muitas bolinhas, né? Tipo, um elétrons com muito elétron seria como se fosse um malabarista com muitas bolinhas. Qualquer hora ele vai se esculhambar e vai cair tudo no chão. Da mesma maneira, certos átomos precisam perder elétrons, alguns precisam ganhar, porque tem espaço, né? Tem energia ali para eles poderem receber elétrons. Enfim, átomos precisam mudar o número de elétrons deles para atingir estabilidade energética. E isso não é só os átomos que fazem isso, tudo na natureza vai procurar estabilidade energética. As folhas caem no chão simplesmente porque elas procuram uma estabilidade energética. Elas têm muita energia no topo da árvore, né? A energia de atração com o galho uma hora vai acabar perdendo, e daí a estabilidade energética dela é encontrada caindo até o chão. Então, procurar estabilidade energética muda o fenômeno químico, muda o conteúdo, muda a disciplina escolar, mas procurar estabilidade energética é o que a natureza está sempre fazendo. Tá? Só que no caso dos átomos, a estabilidade tem um preço. Eles não vão mais ser neutros. E por não mais serem neutros, eles vão acabar sendo atraídos por outros átomos. Né? Eles vão ficar positivos se perder elétron, negativos se ganhar, e vão acabar podendo ser atraídos por outros átomos. E essa atração varia de intensidade dependendo do tipo, no caso do tipo de elemento, né? Dos átomos se atraindo. Aqui eu vou deixar para vocês essa animação aqui, ativem as legendas, para captar como é que esse processo de interação ocorre. Aqui trata só das iônicas e das covalentes. Então faça o seguinte, pause meu vídeo, vai lá nos slides, clica no vídeo, assiste, e depois volta para o meu vídeo para a gente poder continuar, tá? Pausa lá então e vai lá. Agora que tu já viu aquele vídeo que fala das interações do tipo iônico e covalente, eu vou complementar o vídeo dizendo que existem também as interações metálicas. Tá? A diferença entre elas está em como os elétrons se comportam na interação. Né? Os elétrons se comportam de um jeito na metálica, de um jeito na iônica, e etc.
a forma como os elétrons se comportam vai afetar em como os átomos se agrupam, ou em rede grade, como é a metálica e iônica, ou em moléculas, como é o caso da covalente. A forma de agrupamento afeta as características das substâncias. Tem um videozinho ali também se tu quiser ver, não é obrigatório, mas se tu quiser ver, ajuda melhor a entender isso, porque ele explica principalmente a diferença das redes de cátions metálicos e a rede iônica de compostos iônicos, né? Que vai explicar justamente como é que metais e rochas são tão diferentes nas suas propriedades, apesar de ambos serem estruturados basicamente por redes, tá, de íons. No caso de metálicos, apenas por cátions, né, num mar de elétrons. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas, enfim, a ideia que eu estou tentando discutir aqui é principalmente aquele terceiro tópico. A forma como os elétrons se comportam afeta em como os átomos se agrupam, e essa forma de agrupamento afeta como as substâncias são. Então, aqui eu tenho diferentes metais, né, brilhosos, que dá para amassar, etc. Eles não quebram com facilidade. Rochas são quase o contrário de metais. Madeira também são basicamente a miscelânea, mistura enorme de substâncias covalentes, vão ter propriedades bem diferentes de rochas e metais, enfim. Acho que vocês pegaram a ideia, né? Existem, então, dois tipos de caráter de moléculas complementando o que são moléculas, né? As polares e as apolares. Moléculas, elas têm forte caráter polar, elas possuem grande atração entre si, e por certos íons, inclusive, como eu vou falar daqui a pouco, e moléculas apolares ou fracamente apolares possuem quase nenhuma atração. Dependendo do caráter mais ou menos polar da molécula, vai justamente definir várias propriedades daquelas substâncias, como o estado físico, a temperatura ambiente, ponto de ebulição dela, ou seja, em que temperatura ela ferve, a densidade dela, a reatividade dela, a solubilidade dela, entre tantas outras propriedades. Por exemplo, aqui à esquerda eu tenho exemplo de moléculas polares e à direita de moléculas apolares. Eu vou pegar aqui o exemplo da água, que é esse daqui, H2O, em que ela é uma molécula apolar. Polar. O que significa ser polar? Ela tem uma região bem definida negativa e uma região bem definida positiva. Tá? O mesmo acontece com esse HCl, que é o ácido que tem no nosso estômago, e aqui o NH3, que é a amônia, tá? Usada para fazer sal amoníaco. Então, essas aqui são exemplos de moléculas polares. Elas têm uma região positiva e negativa bem definida. As apolares não vão ter isso. Então, o que acontece? Um exemplo. Solubilidade. Essa substância aqui é uma substância polar. Ela vai interagir tranquilamente, muito intensamente com moléculas de água que também são polares. Consequência, essa substância é bastante solúvel em água. Essa substância aqui, ela tem uma massa bem parecida com essa daqui. Esse é o gás carbônico, o gás que a gente expira. Porém, ele tem uma solubilidade ínfima em água. Na mesma temperatura, né, dessa daqui, comparando as mesmas condições, a solubilidade dela é ínfima. Então, só o fato de existir uma região positiva ou negativa na molécula vai determinar o quão bem ela, por exemplo, solubiliza em água. Outra coisa que afeta o estado físico. Essa molécula aqui, molécula de água, porque ela tem uma polaridade muito grande, elas vão ter uma atração também muito grande, que vai fazer com que as moléculas se aglutinem a ponto de a temperatura ambiente conseguir se formar um líquido. O mesmo não acontece com nenhuma dessas moléculas aqui, apesar delas terem mais massa que a molécula de água. Então, a gravidade, por assim dizer, não explica sozinha por que as substâncias se aquietam no fundo de um recipiente ou não. Todas essas três substâncias aqui são gasosas. Tá? Essa daqui também é gasosa, essa aqui também é gasosa, mas a molécula de água em especial ela tem uma polaridade muito intensa, que vai permitir até outro tipo de interações que a gente vai estudar mais para frente, mas ela é muito especial. Ela tem uma polaridade muito alta, que permite elas se interagirem muito fortemente, dando as propriedades da água que ela tem tão especial. Alguns compostos iônicos são solúveis em água. Quando dissolvidos em água, a sua rede se desmancha e os íons vão se separar. Tá? A separação ocorre devido à interação com as moléculas d'água, que são fortemente polares, como eu disse, e esse processo de desmanche da rede iônica pela água é chamado de solvatação. Eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo, em que
explica como é que a molécula de água, né, mais ilustradamente, como é que a molécula de água arranca os íons individualmente da rede cristalina. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a molécula de água ela é formada por uma região, né, bem positiva e bem negativa. E essas regiões, dependendo de como é que estão viradas para o grãozinho de sal que acabou de cair na água, vão atrair ou o sódio positivo ou o cloreto negativo de dentro da rede cristalina. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a região, moléculas com a sua região positiva arrancando cloretos, que são negativos, e também vou ter moléculas chegando ali perto com a face negativa arrancando o sódio. E esse processo é o processo de dissolução, de mistura do sal na água. Né? Por isso que ele meio que some, por assim dizer, né? Dentro da água. Tá? Então, substâncias. Vamos discutir agora sobre a caracterização delas, o que faz uma substância ser uma substância, e os diferentes materiais entre si. Aqui eu falo um monte de... tem muito textinho aqui, mas logo depois eu mostro uma imagem, tá? A caracterização de uma substância se dá pelo átomo ou agrupamento de átomos que a forma. Há substâncias formadas por átomos individuais, como é o caso dos gases nobres, como hélio, neônio, xenônio, e as substâncias são formadas por agrupamentos de átomos, como os metais, como ouro, ferro, cobre, alumínio, iônicos, como sais, óxidos, bases, presentes basicamente em rocha, né, os sais e os óxidos, e covalentes, como no caso de ácidos, gorduras, proteínas, etc. Então, por exemplo, ali, eu tenho aqui gases nobres, metais derretidos e rochas derretidas. Eu vou ter átomos, ou no caso de metais e rochas, íons, né, individuais dispersos caoticamente na porção de matéria, tá? Como ilustra a imagem ali mais azulzinha à esquerda. No caso de metais no estado sólido, eu vou ter cátions individuais idênticos unidos em rede, como a imagem ilustra. Aquelas bolinhas vermelhas são elétrons que ficam soltos, sendo trocados entre praticamente todos os átomos na estrutura. A exceção são ligas metálicas, que daí eu vou ter cátions diferentes, né, mas porque tem uma liga metálica ali, eu vou ter tipo ouro e prata, ou ferro e cromo, etc. Compostos iônicos no estado sólido vão ser uma estrutura em rede parecida com os metais, só que eu vou ter íons distintos, né, unidos em rede, como sugere aquela imagem verde e roxa. Já as covalentes são moléculas dispersas ou unidas em rede no caso de quando no estado sólido, como a banha, né, ou o gelo, como plástico, enfim. Eu vou ter uma rede de moléculas unidas. Mas a principal diferença, apesar de substâncias covalentes também formarem rede, a principal diferença é que quando elas liquefazem ou evaporam, as moléculas se mantêm unidas. Elas vão continuar aquele grupinho ali. O átomo de oxigênio vermelhinho ali, representado pela bola vermelha, não vai se separar dos átomos de hidrogênio quando a água vira vapor ou está líquida. Tá? É a principal diferença. Por exemplo, dos íons, quando são derretidos, os íons todos se separam numa sopa, por assim dizer, caótica. Tá? Isso não acontece na água. Os átomos não vão se separar todos. Eles continuam agrupados ali juntinhos. Tá? Como, por exemplo, aqui. Tá? Substâncias, portanto, elas vão ser identificadas pelos átomos e proporção que formam a sua estrutura. Por exemplo, gases nobres e metais vão ser pelo símbolo do elemento, sem números, como é o caso aqui do ouro e do hélio, a gente só representa assim essas substâncias. E outras, que vão ser formadas por mais elementos ou por mais de um átomo, no caso de moléculas, né, com mais de um átomo, eu vou ter que representar eles com os elementos de seus índices. Aqui então eu tenho o sulfato de cobre, é uma rede iônica formada por um átomo de cobre para cada átomo de enxofre para cada 4 átomos de oxigênio. Semelhantemente, eu tenho cloreto de cálcio, em que eu tenho um átomo de cálcio para cada 2 átomos, um íon de cálcio para cada 2 íons de cloro. E assim por diante. Aqui eu vou ter uma molécula em que é formada por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Aqui eu também tenho uma molécula formada por 2 átomos de nitrogênio. Mas essa aqui é formada por 2 átomos de nitrogênio. Desavisadamente, né, sem saber que elementos são esses, eu não vou saber dizer se isso aqui é molécula ou rede cristalina. Tá? Eu preciso conhecer ou relembrar melhor a tabela periódica, os tipos de elementos que tem,
e as funções químicas que existem para saber dizer o que é, mas isso a gente fica para uma outra revisão. Então, o que acontece? Quando a gente tem duas ou mais substâncias juntas, a gente tem um material. Todo e qualquer objeto é formado por materiais. Então, por exemplo, sólidos, aqui eu tenho o exemplo de uma liga metálica de titânio e ouro. Como é que é microscopicamente essa estrutura de liga metálica? Eu vou ter átomos de ouro misturado com átomos de titânio. Simples assim. Agora, no caso de fluidos, por exemplo, aqui é sal na água, eu vou ter moléculas de água misturadas junto com os íons que formavam o sal, ali separados, todos entre si, mas puxando para si, né, as moléculas de água, como está ilustrado aqui e ilustrado aqui. Tá? Então, microscopicamente, materiais é isso. É uma misturana de ou moléculas, e ou íons, e ou átomos. Tá? Dependendo da substância, varia. Aí os materiais vão ser classificados de diferentes formas, principais é o tamanho das suas partículas e seu estado físico. E daí, para vocês não cansarem de mim, eu vou deixar vocês com 2 vídeos aqui de professores excelentes que revisam essas ideias aí de uma maneira bem condensada, tá? Por hoje era isso, galera. Até a próxima. Dúvidas, entrem em contato. Deixa o seu gostei ali se tu gostou do vídeo para me ajudar, por favor, também. E era isso por hoje.